Você já se perguntou o que realmente é a expressão do próprio ser? Muitas vezes a gente não sabe exatamente como ser autêntico. A gente procura agradar ou entrar em um certo padrão para fazer parte de um sistema, para fazer parte da tua família, para fazer parte do teu grupo de amigos, para fazer parte da sociedade. E isso por muito tempo para mim foi um grande dilema, onde isso tudo me paralisava, porque por muito tempo eu acabava me moldando a lugares, situações, pessoas, grupos, e isso me fazia muito mal. Era como se eu estivesse traindo a mim mesma, onde a minha verdade, aquilo que eu realmente acredito sobre a consciência, sobre o amor, eu não pudesse expressar porque de alguma forma eu seria julgada. E aí, nesse grande processo da vida, num grande deserto em que eu passei, onde eu tive que olhar para mim mesma e reconhecer quem eu realmente era, eu pude entender que toda a repressão que eu sentia vinha de mim mesma. Nós observamos hoje em dia muita gente falando, né? Até mesmo no meu trabalho, eu consigo acessar pessoas onde elas contam a mesma história. Eu fui repreendida, eu não pude me expressar, eu passei por muita repressão. E essa é a mesma história que a maioria de nós passou na infância, na escola. No entanto, a gente nunca parou para entender a origem disso. A origem do porquê nós vivemos essa mesma história de repressão sempre. O tempo todo nós estamos julgando e repreendendo o comportamento das pessoas. O nosso comportamento. Nós estamos o tempo todo julgando se é bom ou se é mal. Isso faz parte da nossa mente humana. Julgar se bom, se mal. E isso faz com que, desde pequenininhos, ao começar a entrar em contato com a nossa essência, com aquilo que gostamos, com aquilo que queremos, e com a observação do que está acontecendo em volta, nós acabamos julgando se certo ou errado, se bom ou mal. E isso faz com que nossa mente limite o nosso próprio ser, aquilo que realmente viemos para ser, aquilo que realmente gostaríamos de expressar. E é nesse sentido que, desde muito pequeno, aqueles que estão à nossa volta estão apenas como um grande espelho, refletindo os nossos próprios pensamentos, os nossos próprios sentimentos, a nossa própria repressão, aquilo que julgamos ser certo ou errado. Sim, nós vivemos uma constante reprodução daquilo que os nossos ancestrais passaram, daquilo que os nossos pais passaram. E, consequentemente, eles passam isso pra gente. Mas não há culpa, apenas falta de consciência. Consciência de que eu posso, sim, neutralizar o meu julgamento e perceber as coisas como elas são. Eu também posso criar a partir do meu próprio julgamento. Embora muitas vezes a nossa mente tende a julgar sempre mais para o lado negativo do que para o lado positivo. É por isso que muitas vezes, na maioria das vezes, nós estamos sofrendo porque estamos sempre acreditando que a vida, o mundo, está contra nós. E é por isso que tornamos a repetir esse processo de repressão.
repreendemos o nosso próprio ser, repreendemos o ser do outro, não aceitamos o outro como ele é, estamos em constante movimento de querer mudar, mas não conseguimos mudar, porque há tanto julgamento em nós, há tanto julgamento sobre o outro, repreendemos o outro, esperando que o outro mude, mas não conseguimos fazer isso nem com a gente mesmo. Então, eu aprendi que começa em mim o processo de julgamento, começa em mim o processo de repressão. E a partir do momento que eu decido mudar, e essa decisão não é apenas eu quero mudar, eu vou mudar, é eu decido mudar com força, com vontade, com decisão. E eu começo a observar os meus pensamentos, começo a entender que o meu julgamento, ele pode partir de uma neutralidade, onde eu posso observar a vida com muito mais equilíbrio, observar as pessoas sem repreendê-las ou taxá-las como isso ou aquilo, fará com que o mundo comece um processo de movimento, de mudança. Mas isso precisa começar primeiro dentro de nós.